Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Mergulhamos hoje no capítulo 27 de História do Cristianismo, do Bruce Shelley. O tema, a Reforma Inglesa. Um momento, assim, fundamental. Vamos tentar entender como e por que a Inglaterra rompeu com a Igreja Católica Romana. Um processo bem complexo, né? Cheio de idas e vindas. Exato. Imagina a cena. Londres, 1533. Ana Bolena sendo coroada rainha. Aquela pompa toda. Uhum. Mas por trás, uma reviravolta religiosa e política gigantesca estava em curso. E as consequências, olha, a gente vê até hoje em várias denominações. Episcopal, congregacional, batista. É impressionante como um evento do século XVI ainda reverbera tanto. E o curioso é que, diferente de outras reformas, como a de Lutero, sabe, que começou com debates teológicos, teses na porta da igreja, Sim, sim. a inglesa teve um ponto de partida bem mais constitucional. Terreno. Nasceu ali nos corredores do poder. A questão central era a sucessão do trono. Precisamente. E é fundamental entender que a Inglaterra passou, na verdade, por duas grandes fases de reforma, pode-se dizer. Duas fases? Como assim? A primeira, com Henrique VIII, foi mais constitucional, política. A grande mudança foi rejeitar a autoridade do Papa, mas, no começo, sem mexer muito na doutrina católica em si. Ah, entendi. Então a estrutura mudou, mas a fé continuou parecida. Isso, inicialmente. A outra reforma, mais teológica mesmo, profunda, veio bem depois, quase um século mais tarde, com os puritanos. Mas o movimento do Henrique VIII, mesmo sendo mais político, já plantou uma semente importante. Essa ideia de tornar a religião um assunto mais, talvez, privado, e ao mesmo tempo um instrumento do Estado, o que depois chamariam de religião civil. Interessante isso. Mas a pergunta que fica é: como aconteceu? Porque a Inglaterra, mesmo sem um grande debate teológico de cara, rompeu com Roma. E a resposta, pelo jeito, começa com os problemas de casamento de um rei bem controverso. Exatamente. Henrique VIII e a sua busca por um herdeiro. Vamos lá, então. O gatilho foi o desejo dele pela Ana Bolena, claro. Mas a raiz do problema era a sucessão. Ele precisava de um filho homem. Precisava desesperadamente. E é bom lembrar o contexto. A igreja na Inglaterra já dava uns sinais, sabe, de querer mais independência. O cardeal Wolsey, por exemplo. O Wolsey, figura poderosa. Muito. Ele servia à igreja inglesa, à igreja de Roma e ao reino da Inglaterra. Tudo ao mesmo tempo. Mas, no fim das contas, ele estava subordinado ao rei. Isso já mostrava um pouco a dinâmica do poder ali. Certo. E o Henrique era casado com a Catarina de Aragão, filha dos reis da Espanha. Ela era viúva do Arthur, irmão mais velho do Henrique. Isso. E eles tiveram, acho, 5 filhos, mas só uma menina sobreviveu. A Maria. Só a Maria. E a Inglaterra não curtia muito a ideia de uma mulher no trono, né? O medo de guerras de sucessão era real. A Guerra das Rosas não estava tão longe assim na memória. Exato. E o tempo passava, Catarina envelhecia, aí o Henrique começou a, digamos, ficar com a pulga atrás da orelha. Ele lembrou de uma passagem em Levítico. Aquela que proíbe casar com a viúva do irmão? Essa mesma, Levítico 20.21. A maldição seria ficar sem filhos. Ele começou a pensar, será que a falta de um herdeiro homem não era um sinal divino de que o casamento era inválido aos olhos de Deus? Mas o Papa Júlio II tinha dado uma permissão especial, uma dispensa para esse casamento acontecer, certo? Tinha. Mas aí o Henrique começou a questionar, será que o Papa não extrapolou? Será que ele tinha autoridade para dispensar uma lei divina? Essa dúvida começou a corroer ele. Então, em 1527, ele formaliza o pedido. Pede ao Papa Clemente VII a anulação do casamento. O argumento era esse: a dispensa original não valia. Só que aí, a política entra com os 2 pés na porta. Por causa do Carlos V? Exatamente. Catarina era tia de ninguém menos que Carlos V, o Sacro Imperador Romano-Germânico, rei da Espanha, o cara mais poderoso da Europa na época.
E o Papa Clemente VII estava, digamos, numa posição delicada com o Carlos V. As tropas imperiais tinham acabado de saquear Roma. Nossa, que situação. Pois é, o Papa simplesmente não podia ofender o imperador anulando o casamento da tia dele. Estava fora de cogitação. O pedido de Henrique foi negado. E aí a paciência do Henrique acabou. Basicamente, diante da recusa, ele, aconselhado por gente como Thomas Cranmer, um clérigo que simpatizava com ideias reformistas. Ah, o Cranmer de novo. Figura-chave. Importantíssimo. O Henrique decidiu buscar pareceres fora de Roma. Foi consultar as universidades europeias. A opinião delas valeria. E deu certo? Mais ou menos. As opiniões foram divididas, mas ele usou o que conseguiu de apoio como base para agir por conta própria. Em janeiro de 1533, ele se casa secretamente com a Ana Bolena, que já estava grávida. Secretamente? Que ousadia! Total. E em maio do mesmo ano, uma corte eclesiástica inglesa, chefiada pelo Cranmer, que o Henrique tinha acabado de nomear ser bispo da Cantuária, o posto mais alto da igreja na Inglaterra. Conveniente. Muito conveniente. Essa corte declara nulo o casamento com a Catarina, problema resolvido na visão dele. E em setembro nasceu o tão esperado herdeiro. Nasceu uma menina, Elizabeth. A ironia, né? Que reviravolta. E a reação do Papa? Previsível. Excomunhão para Henrique e Ana. Mas o rei já tinha sentido o clima na Inglaterra. Havia um sentimento antipapal forte ali, sabe? Por questões antigas de taxas, nomeações e também pelas ideias novas do Lutero que circulavam. Tinha até um grupo em Cambridge que chamavam de Pequena Alemanha. Então ele viu que tinha apoio para romper de vez. Percebeu que sim. Ele usou leis antigas, estatutos que limitavam a influência papal na Inglaterra para pressionar o clero a cortar os laços com Roma. E o golpe final veio em 1534. O ato de supremacia. Exato. O parlamento aprova o ato de supremacia, declarando o rei como único líder supremo na terra da Igreja da Inglaterra. Ponto final. Nascia ali a Igreja Anglicana, uma igreja nacional. Mas o rei não é um sacerdote, certo? Ele era o chefe, mas não celebrava missa, essas coisas. Não, ele era o chefe administrativo, político. Por isso ele precisava de alguém como o Cranmer, o arcebispo da Cantuária, para cuidar da parte, digamos, espiritual e clerical, mas sempre sob autoridade real. Certo. Agora, aqui é que a coisa fica realmente interessante para mim. Ele rompe com o Papa, mas você disse que ele não queria mudar a fé católica? Como assim? Ele até tinha aquele título, defensor da fé, que o Papa deu por ele ter criticado o Lutero. É a grande, talvez, contradição ou complexidade do Henrique VIII. O objetivo dele, pelo menos no início, não era trazer o protestantismo para a Inglaterra. Ele parecia querer uma igreja católica inglesa. Uma igreja com a mesma doutrina, os mesmos sacramentos, mas sem a obediência a Roma. Uma espécie de catolicismo nacional. Exatamente. Isso ficou muito claro em 1539, com o Estatuto dos 6 Artigos. Esse estatuto reafirmou dogmas católicos importantíssimos: transubstanciação, celibato dos padres, confissão auricular. Negar a transubstanciação podia até levar à morte na fogueira. Uau! Então ele era teologicamente conservador, apesar da ruptura política. Muito. As grandes mudanças práticas que ele promoveu e que tiveram um impacto enorme foram outras duas. E quais foram? A primeira, a supressão ou a dissolução dos mosteiros. Entre 1536 e 1541, todas as casas monásticas masculinas e femininas foram fechadas. Mas por quê? Qual era o problema com os mosteiros? Eram impopulares? Havia críticas, sim, acusações de corrupção, de ociosidade, de riqueza excessiva. Mas a razão principal foi, sem dúvida, política e econômica. Dinheiro e poder. Dinheiro e poder. As propriedades dos mosteiros eram imensas. Terras, prédios, tesouros. Talvez 1/10 da riqueza nacional estava nas mãos deles. Ao confiscar tudo isso, o Henrique fez duas coisas. Primeiro, encheu os cofres da coroa, que andavam meio vazios. E segundo,
E segundo, e talvez mais importante politicamente, ele vendeu ou doou grande parte dessas terras para a nobreza e para a pequena aristocracia, a gentry, e vendeu barato. Ah, entendi a jogada. Ele criou um grupo enorme de pessoas importantes que agora tinham interesse direto em manter a separação de Roma, certo? Para não correrem o risco de ter que devolver as terras se a Inglaterra voltasse a ser católica. Exatamente, foi um golpe de mestre. Ele garantiu o apoio político e, ao mesmo tempo, eliminou centros de poder que poderiam ser leais ao Papa. E, de quebra, acabou com possíveis focos de oposição. Muito esperto. E qual foi a segunda grande mudança prática? A segunda foi autorizar e depois até ordenar que uma Bíblia em inglês fosse colocada em cada igreja paroquial do reino. Acesso público à escritura na língua do povo. Mas Roma não era contra traduções, eu tinha essa ideia. Roma não era necessariamente contra traduções para o vernáculo, desde que fossem ortodoxas, ou seja, baseadas na Vulgata Latina e aprovadas pela hierarquia. O problema eram as traduções feitas direto do grego e do hebraico. Por quê? Qual a diferença? Porque essas traduções podiam questionar interpretações consagradas da Vulgata Latina. Um exemplo clássico é a palavra grega metanoia. A Vulgata traduzia como paenitentiam agite, fazei penitência. Isso sustentava todo o sistema sacramental da confissão e das obras. E as traduções do grego diziam o quê? Diziam arrependem-se. Mudava o foco da ação externa, penitência, para a mudança interna, arrependimento. Isso tinha um potencial teológico explosivo. Entendi. E essa questão da Bíblia em inglês nos leva direto para uma figura incrível, né? William Tyndale. Ah, Tyndale, um herói e um mártir dessa história. Ele tinha essa paixão, esse desejo ardente de que todo mundo, até o camponês mais simples, pudesse ler a Bíblia por si mesmo. É dele aquela frase famosa, né? Que ele disse para um clérigo: "Se Deus me poupar a vida, farei com que em poucos anos um rapaz que conduz o arado saiba mais das escrituras do que tu." Essa mesma. Uma declaração de intenções poderosíssimas. Mas ele sabia que não ia conseguir fazer isso na Inglaterra de Henrique VIII, que ainda perseguia as ideias reformadas. Então ele teve que fugir. Foi para a Europa continental, viveu como foragido na Alemanha, nos Países Baixos, e de lá começou a imprimir e contrabandear cópias do seu Novo Testamento, traduzido do grego para o inglês, a partir de 1526. Era um trabalho perigosíssimo. Ele era caçado por agentes do rei e da igreja. E conseguiram pegá-lo, infelizmente. Sim. Em 1535, ele foi traído por um compatriota, perto de Antuérpia, preso, julgado por heresia, e em 1536 ele foi executado, estrangulado e depois queimado na fogueira. Que fim trágico. Mas dizem que a última oração dele foi... Foi: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. E que ironia do destino. Pouquíssimo tempo depois, o próprio Henrique VIII autoriza a Bíblia em inglês nas igrejas. A oração foi atendida, de certa forma. Uma ironia impressionante, realmente. Enquanto Tyndale estava preso, ou logo depois da morte dele, outros continuaram o trabalho. Miles Coverdale publicou a primeira Bíblia completa impressa em inglês em 1535, usando muito do trabalho de Tyndale, mas também em traduções do latim e do alemão. E teve a Matthew Bible também. Isso, em 1537, publicada por John Rogers sob pseudônimo. Era basicamente o trabalho de Tyndale complementado por Coverdale. E aí, por influência do Cranmer e do Thomas Cromwell, que era o principal ministro do rei... O Cromwell, outra figura central. Sim, eles convenceram Henrique a autorizar uma versão oficial em inglês para as igrejas. Foi a chamada Grande Bíblia de 1539, uma revisão feita pelo próprio Coverdale. O rei mandou que cada igreja tivesse uma cópia acessível a todos. Imagina o impacto disso. As pessoas podendo ler ou ouvir a Bíblia na sua própria língua pela primeira vez na igreja. Deve ter sido uma explosão de interesse, de debate, de leitura, tanto que, dizem, o próprio Henrique ficou meio assustado depois. Ele tentou limitar a leitura privada só para os nobres e comerciantes mais ricos. Mas aí já era tarde, né? A porta tinha sido aberta. Exatamente. A palavra estava solta, como se diz. A semente da leitura bíblica individual e do debate teológico leigo estava plantada. Bom,
O cenário muda drasticamente com a morte do Henrique VIII em 1547, certo? Quem assume é o filho dele, Eduardo VI, que era só uma criança. Sim, Eduardo tinha apenas 10 anos. O poder de verdade ficou nas mãos de um conselho de regência, e os homens fortes desse conselho, como o Duque de Somerset, tio do rei, eram claramente simpatizantes do protestantismo. Ah, então a reforma dá uma guinada forte para esse lado. Uma guinada radical. A política religiosa muda da água para o vinho. E muito rápido. O que mudou exatamente no reinado do Eduardo VI? Olha, muita coisa. Primeiro, aqueles 6 artigos católicos do Henrique foram revogados. Os padres foram autorizados a se casar, finalmente. O Cranmer pôde assumir publicamente a esposa dele que ele mantinha escondida. Nossa, imagina a situação. Pois é. O culto em latim foi abolido. Em seu lugar veio o livro de oração comum em inglês, uma obra-prima litúrgica escrita em grande parte pelo Cranmer, que moldou a identidade anglicana por séculos. E a doutrina? A doutrina também se alinhou firmemente com o protestantismo. Em 1553, pouco antes de morrer, Eduardo aprovou os 42 artigos de religião, também preparados por Cranmer. Eram artigos claramente protestantes, influenciados por Lutero e especialmente por Calvino. Parecia que a Inglaterra ia se tornar uma nação protestante de vez. Mas essa fase protestante radical durou pouco tempo, né? Porque o Eduardo VI morreu muito jovem. Muito jovem. Morreu em 1553, com apenas 15 anos, provavelmente de tuberculose. E quem assume o trono? A meia-irmã dele, Maria, a filha da Catarina de Aragão. Ah, Maria I. E ela era católica fervorosa? Fervorosa e ressentida. Ressentida por tudo o que fizeram com a mãe dela e com a religião dela. O objetivo de vida da Maria era um só: reverter toda a reforma e trazer a Inglaterra de volta para a obediência ao Papa. E ela não mediu esforços para isso. É daí que vem o apelido dela, Maria Sangrenta, Bloody Mary. Exatamente daí. No reinado dela, que durou só 5 anos, ela promoveu uma perseguição implacável aos protestantes. Historiadores estimam que cerca de 300 pessoas, bispos, clérigos, leigos, homens e mulheres, foram queimadas vivas na fogueira por heresia. 300 pessoas? É muita gente. É um número chocante. E entre as vítimas mais famosas estava o próprio Thomas Cranmer, o arquiteto da reforma sob Henrique e Eduardo. Ele foi forçado a se retratar, depois se retratou da retratação e acabou queimado em Oxford. Que fim terrível para ele também. Muito. Mas essas execuções públicas, que foram amplamente divulgadas em panfletos e depois no famoso Livro dos Mártires, de John Foxe, tiveram um efeito contrário ao que Maria esperava. Como assim? Em vez de erradicar o protestantismo, elas criaram um horror profundo ao catolicismo romano na mente popular inglesa. Geraram uma identidade protestante forjada no martírio. E para piorar a imagem dela, Maria se casou com Filipe II da Espanha, o filho do Carlos V, o que foi visto como uma traição nacional. Então o reinado dela foi um fracasso, no fim das contas. Foi um fracasso trágico. Ela morreu em 1558, amargurada, sem filhos e sem conseguir restaurar o catolicismo de forma duradoura. E quem assumiu o trono? Elizabeth I, a filha da Ana Bolena. Finalmente chegamos nela. Uma figura que desperta muita curiosidade. Como é que ela conseguiu governar depois dessa montanha russa toda? E Elizabeth foi, acima de tudo, uma política extraordinariamente astuta e pragmática. Ela reinou por 45 anos, um período longuíssimo para a época, e a grande preocupação dela era a estabilidade e a unidade do reino. Ela precisava encontrar um caminho para a paz religiosa. E esse caminho foi a famosa Via Média, o caminho do meio. Exatamente. A Via Média Elisabetana. Uma tentativa de criar uma igreja da Inglaterra que fosse aceitável para a maioria dos seus súditos, um meio termo entre o catolicismo romano e o protestantismo mais radical que tinha surgido sob Eduardo VI e que ganhava força na Europa continental. E como essa Via Média funcionava na prática? O que ela manteve, o que ela mudou? Bom, primeiro, ela reafirmou a independência da Igreja da Inglaterra em relação a Roma.
O ato de supremacia foi restaurado, mas ela fez uma mudança sutil e inteligente no título real. Em vez de chefe supremo da igreja, como o pai dela, Sim. ela se declarou governadora suprema. Isso acalmava as preocupações, tanto católicas quanto de alguns protestantes, sobre uma mulher ser a cabeça espiritual da igreja. Era uma questão mais administrativa. Esperta. E a doutrina? Continuou protestante. A doutrina, sim, era fundamentalmente protestante. Os 39 artigos de religião de 1563, que são a base doutrinária do anglicanismo até hoje, eram uma versão um pouco mais moderada dos 42 artigos do Cranmer. Afirmavam a justificação pela fé, a autoridade suprema das Escrituras, reconheciam só 2 sacramentos bíblicos, batismo e ceia do Senhor. Nisso, era claramente protestante. Mas então onde estava o meio-termo? Na forma do culto, talvez? Exatamente, na liturgia e na estrutura da igreja. O livro de oração comum foi revisado de novo, mas manteve uma estrutura litúrgica bem formal, o uso de vestimentas clericais, coisas que lembravam a tradição católica e que os protestantes mais radicais detestavam. E a estrutura com bispos? Fundamental. Ela manteve a estrutura episcopal, com arcebispos e bispos, que alegavam a tal da sucessão apostólica. A justificativa oficial era a continuidade histórica, mas a razão política era clara. Uma igreja governada por bispos nomeados pela coroa era muito mais fácil de controlar do que uma igreja com estrutura presbiteriana ou congregacional, como queriam os calvinistas. Entendi. Então era uma igreja com teologia protestante, mas com uma cara, uma forma que tentava não alienar completamente os católicos mais moderados e que garantiu o controle real. Isso. Era um ato de equilíbrio delicadíssimo, uma solução de compromisso projetada para trazer paz depois de décadas de caos. E funcionou. Trouxe paz. Imagino que, como toda solução de compromisso, não deve ter agradado todo mundo. De jeito nenhum. Soluções de compromisso raramente agradam os extremos, né? Os católicos mais fervorosos, leais a Roma, nunca aceitaram Elizabeth. Consideravam-na ilegítima e herege. Houve várias conspirações contra ela. E do outro lado, os protestantes? Do outro lado, surgiu um grupo cada vez mais vocal e influente que achava que a reforma de Elizabeth tinha parado no meio do caminho, que a via mídia era medíocre demais, que a Igreja da Inglaterra ainda estava cheia de restos do papismo. Esses eram os puritanos? Exatamente. Os puritanos, muitos deles eram protestantes que tinham fugido da Inglaterra durante a perseguição de Maria I. Eles foram para cidades como Genebra, Zurique, Frankfurt. Onde tiveram contato direto com o Calvino, Zwinglio. Isso. Viram o protestantismo em sua forma mais, digamos, pura e radical. Quando eles voltaram para a Inglaterra sob Elizabeth, cheios dessas ideias, olharam para a igreja anglicana estabelecida por ela e pensaram, não, isso ainda não é o bastante. O que eles queriam, especificamente? O que precisava ser purificado? Eles queriam purificar a igreja de tudo que não tivesse base explícita na Bíblia segundo a interpretação deles. Queriam abolir os bispos, as vestimentas clericais, que chamavam de trapos papistas, a liturgia fixa do livro de oração, o ajoelhar para receber a comunhão, o sinal da cruz no batismo. Queriam um culto muito mais simples, centrado na pregação da palavra. E eles queriam sair da Igreja da Inglaterra. Formaram uma igreja separada. Inicialmente, a maioria não. Eles se viam como membros da Igreja da Inglaterra, mas queriam reformá-la por dentro. Por isso o nome puritanos. Eles queriam purificá-la. Pregavam uma piedade pessoal muito intensa, uma moralidade pública e privada bem rigorosa, baseada na lei de Deus. E eles se tornaram uma força importante. Uma força importantíssima. Eles cresceram muito em número e influência ao longo do reinado de Elizabeth e principalmente nos reinados seguintes, dos Stuarts. Entraram em conflito direto com a coroa sobre o governo da igreja e a liberdade religiosa. E esse conflito, eventualmente, seria um dos fatores que levaria à Guerra Civil Inglesa e também à emigração de muitos puritanos para a América do Norte, buscando construir a sua cidade sobre o monte.
A história deles estava só começando. Uau! Que jornada! Então, para a gente amarrar as pontas, a reforma inglesa começa lá atrás, com Henrique VIII, por razões bem políticas, né? A necessidade de um herdeiro. Sim, a questão da sucessão foi o estopim. Isso. Cria uma igreja nacional, a igreja anglicana, com o rei no comando. Mas ele mantém a doutrina católica, basicamente. No início, sim. As grandes mudanças práticas dele foram dissolver os mosteiros e colocar a Bíblia em inglês nas igrejas. Aí vem o filho, Eduardo VI, e dá uma guinada radical para o protestantismo. Tudo muda muito rápido, Uma reforma bem calvinista, pode-se dizer. mas dura pouco. Vem Maria I, tenta restaurar o catolicismo à força, com muita violência, mas acaba fortalecendo a identidade protestante. A Maria Sangrenta, cujo reinado deixou marcas profundas. E, finalmente, Elizabeth I, com sua Via Média. Um compromisso. Doutrina protestante, mas com estrutura episcopal e liturgia que mantinha elementos tradicionais. Uma tentativa de paz. Uma tentativa muito habilidosa de equilibrar as coisas. Só que essa tentativa de paz acaba gerando um novo foco de tensão, né? Os puritanos, que achavam que a reforma precisava ir muito mais longe. Exatamente. A solução de Elizabeth não satisfez a todos e acabou plantando as sementes para os conflitos religiosos do século seguinte. E, pensando no quadro geral, essa história toda da Inglaterra, essa mistura de política, poder real, desejo de herdeiro, fé, tradução da Bíblia, perseguição, compromisso, não moldou só a igreja anglicana, né? De forma alguma, moldou profundamente todo mundo de língua inglesa, as ideias sobre liberdade religiosa, a relação complicada entre igreja e Estado, a própria diversidade de denominações protestantes que a gente vê hoje, especialmente nos Estados Unidos, muito disso tem raízes fincadas nesses eventos turbulentos do século XVI inglês. Fique então uma reflexão, talvez, essa tensão que a gente viu tão forte na reforma inglesa. De um lado, a autoridade do Estado querendo controlar, usar a religião. Do outro, a consciência individual buscando liberdade para seguir a fé, para interpretar a Bíblia. Como será que essa tensão continua hoje? Nos debates atuais sobre o papel da religião na sociedade, sobre os limites do governo em assuntos de crença, parece que essa história de 500 anos atrás ainda ecoa bastante, né? Ecoa demais. São questões que continuam muito vivas. Bom, nossa exploração desses materiais tão ricos termina por aqui hoje. Esperamos que essa conversa tenha sido tão interessante e, quem sabe, esclarecedora para quem nos ouve, quanto foi para nós. Com certeza. Sempre aprendemos muito revisitando esses momentos. Voltamos na próxima semana com um novo tema. Fiquem bem e até lá!